Guimarães Salles. Só um segundo aqui que apareceu para mim essa mensagem. O professor Dr. Sandro Guimarães Salles é doutor em antropologia pelo PPGA da Universidade Federal de Pernambuco, é professor da mesma universidade pelo CAA, também é professor do programa de pós-graduação em música, música e sociedade, também pela Universidade Federal de Pernambuco, é coordenador do Laboratório de Antropologia, Arqueologia e Bem Viver, lá também na Universidade Federal de Pernambuco, o NCV, é autor do livro A Sombra da Jurema Encantada, Mestres Juremeiros na Umbanda de Alhandra, dentre vários artigos e contribuições deste universo da Jurema. E é sobre a Jurema, trânsitos, agências e resistências que o Sandro vai expor, o professor Sandro vai expor. Esse webinar aborda a Jurema no Nordeste do Brasil, desde as primeiras denúncias sobre sua prática entre os povos indígenas no período colonial, até sua presença em diferentes contextos religiosos na contemporaneidade. Então, agradeço aqui novamente, né, imensamente a participação do professor Sandro e de todos aqui presentes. Eu passo a palavra para o professor Sandro. Obrigada. Obrigado, Aparecida. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Então, agradecer, né, inicialmente pelo convite, né, um tema que eu tenho muito prazer em falar, em abordar. Agradecer também ao professor Rui, né, pela iniciativa, né, do projeto e dizer que é sempre um prazer, né, essa aproximação com espaços de pesquisa tão distantes, né, geograficamente, mas que se conectam, né, a partir dessas afinidades acadêmicas, né, de pesquisa. Então, é um prazer. Agradeço bastante aos dois aí por essa fala, por esse momento hoje aqui. E eu tenho, a Aparecida falou que eu tenho em torno de 40, 45 minutos, né? Então, eu vou procurar usar bem esse tempo para que a gente possa trocar um pouco, né, de ouvir vocês, algumas perguntas que porventura surjam, né? E da mesma forma, durante a minha exposição, fiquem à vontade se quiser perguntar algo. Para mim não há problema nenhum, tá certo? Em ser interrompido quando eu estou falando, não tem problema nenhum. Mas após a exposição a gente pode conversar mais detidamente. Então, eu queria iniciar falando brevemente da minha relação com a temática, né? Eu moro em Pernambuco há muito tempo, dou aula em Recife e dou aula em Caruaru. São cidades mais ou menos próximas, onde tem campus da UFPE. A Universidade Federal de Pernambuco tem 3 campos apenas, né? Um em Recife, um na cidade próxima chamada Vitória e outra aqui em Caruaru, onde eu estou falando hoje. E a minha entrada nesse universo de pesquisa se deu para a minha própria história, né, de vida. Eu sou de João Pessoa, uma cidade, a capital da Paraíba, e desde cedo na Paraíba eu ouvia falar da prática da Jurema e de algumas personagens da Jurema que eram muito conhecidas ali naquela região. E a minha mãe, na época, me contava histórias dessa região, onde a Jurema se concentrava com mais força, que tinha toda uma história, uma memória muito, muito relacionada à prática da Jurema, né? Na ocasião, mais conhecida como catimbó, né? Eram os catimbozeiros, aquelas pessoas que faziam, entre aspas, magia, coisas dessa natureza, enfim. E aí foi dentro desse universo que eu conheci inicialmente a Jurema. E aí, já na academia, eu tive interesse em aprofundar esses conhecimentos e, de fato, fazer uma pesquisa exaustiva para conhecer todo aquele universo mágico religioso, né? Sempre com interesse muito grande na cultura indígena, que era algo que me movia, que move, né, enquanto pesquisador ainda hoje. E eu fui pesquisar em Alhandra, que é considerada a cidade, uma espécie de meca da Jurema nordestina, por conta dos mestres, né, que eram líderes da Jurema que nasceram, viveram naquela região. Então, eu tive a sorte de ter escolhido
esse campo empírico e, pude conviver com alguns dos mestres, eu posso dizer dos últimos mestres ligados a essa história mais tradicional, mais das famílias responsáveis por fazer dessa prática da Jurema algo é, significativo, marcante até os dias atuais aqui na nossa região. Então, eu comecei a pesquisar os cânticos da Jurema naquela região, ali muito seguindo os passos de alguns pesquisadores que na época tinham feito pesquisas sobre o tema, especialmente Mário de Andrade, que na década de 30 se interessou muito pela cultura, pela dança, pelo que ele chamava de folclore, né? Um termo que a gente não emprega tanto hoje, mas naquela ocasião era conhecido como sendo o folclore brasileiro. Ele veio para o Nordeste do Brasil, ele que vivia no Rio de Janeiro, para conhecer essa prática religiosa e também, claro, o interesse dele como musicólogo era conhecer a música, né? Que ele até lançou um livro depois chamado A Música de Feitiçaria no Brasil. E aí o Mário de Andrade, mais precisamente em 37, 38, ele fez diversos registros. Na verdade, em 33 ele fez uma conferência sobre o tema antes de publicar sobre, né? Então, assim, foi um dos pioneiros no estudo da Jurema, naquela ocasião não chamada de Jurema, mas de Catimbó, né? Ainda que a Jurema tivesse presente nos relatos, né, etnográficos. E também um outro autor que na ocasião me inspirou bastante foi Gonçalves Fernandes, que é pernambucano, da linhagem dos africanistas aqui, com Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Edson Carneiro e outros tantos que, no dado momento, do início do século XX até meados da década de 40, 50, até 60, como é o caso de René Ribeiro, por exemplo, se dedicaram a estudar a cultura religiosa, as práticas religiosas aqui da região. Então, a primeira desconstrução que eu fiz, né, foi relacionada ao ambiente da pesquisa, né? Eu achava que ia encontrar indígenas, como seguindo aí a leitura. Sim, também o Roger Bastide, que fez uma pesquisa muito de passagem, é verdade, mas que fez uma reflexão importante sobre a prática do chamado catimbó naquela ocasião, né? Então, eu segui esses três pilares aí, né? Contudo, a primeira desconstrução, como eu falei, foi que a Jurema que eu pesquisava, que eu procurava, não estava mais nos aldeamentos, nem de pessoas que reconhecessem aí uma anterioridade indígena, uma identidade indígena. Essa prática estava nos terreiros, que são as casas de celebração, de práticas de religiões, em geral, de matriz africana, ou afro-brasileira, como a gente diz, e, sobretudo, o que era chamado, ainda chamado de Umbanda, né? Até meados da década de 90, aqui em Pernambuco, 80 mais precisamente, o termo usado para designar essas casas, essas práticas, era Xangô, né? As casas onde se cultuavam religiões de matriz africana. E, inclusive, os pesquisadores assim tratavam essa religião, ou as religiões, digamos assim, que seguiam a mesma prática ritualística, seja de influência Nagô ou influência Queto, né? Nagô-Queto, mas todas eram designadas pelo termo Xangô e uma minoria ainda usava a expressão candomblé, né? E passa a ser empregada com mais frequência a partir da década de 90, aqui na nossa região, um grande processo de redefinição desses espaços, né? E alguns sacerdotes que foram a Salvador e lá fizeram seu santo, como se diz na linguagem né, dos seus rituais de iniciação aqui na religião, e voltaram voltaram motivados, né? Mudaram o nome do espaço de celebração e da própria prática para candomblé mesmo, né? Então,
deixamos de ouvir agora. Professor Sandro, vocês estão a conseguir ouvir ou serei só eu? Não, ficou mudo mesmo. Ficou mudo? Agora já Deixa eu... voltou. Agora voltou. Ok, já Pô, voltou, já voltou. Sim. certo. Então, resumindo essa primeira, né, eu buscava, portanto, a Jurema no contexto indígena, atrás de possíveis aldeamentos ainda que existissem naquela região, que de fato havia uma primeira relação, a presença da Jurema se dava naquela região por conta dos aldeamentos que existiram ali, mas o contexto agora era outro. Eu tinha que pesquisar nas religiões afro-brasileiras, sobretudo nas umbandas, né, ou na Umbanda. A Umbanda é um termo muito genérico aqui no Brasil, que é usado para diferentes práticas religiosas. É, a gente costuma dizer que a Umbanda ela ganha muita configuração dos espaços onde ela se desenvolve, né, onde ela se expande. Então, aqui em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, parte de Alagoas, né, o que a gente costuma chamar de Nordeste Oriental, ela vai ter uma influência muito grande dessa prática religiosa que, de fato, advém dos povos indígenas, que é a Jurema, né? Essa prática em torno dessa planta, a Jurema, de onde se extrai um vinho, né? Uma bebida, toda a ritualística, toda a prática religiosa se desenvolve, né? Então, esse primeiro, essa primeira chave aqui da minha exposição, né? O conceito-chave de trânsito, está muito relacionado a essa presença da Jurema, né? Nos terreiros, mas também uma troca. Os povos indígenas que cultuam orixás e diz, portanto, desse trânsito, né? Um trânsito e que acompanha a Jurema. Vocês continuam me ouvindo, gente? Estão ouvindo bem? Sim, Sim, sim. sim. Então, assim, todos esses trânsitos, portanto, que acompanham essa prática, né? E, claro, na época, ainda muito movido pelas leituras que eu fazia naquela ocasião, Agora ficou mudo, o professor Sandro. Professor Sandro, o seu ah, microfone ficou mudo agora por algum motivo. Se conseguir. sempre encontros. Então, não há como buscar um candomblé puro, uma jurema pura. A palavra pureza, por sua vez, ela traz uma série de problemas e confusões relacionadas a essa busca que se faz dessas práticas. E é muito comum ainda a gente encontrar pesquisadores buscando essa essência, né? Que é a cultura da Jurema, ou a cultura dos orixás, ou a cultura cigana, ou a cultura de povos, comunidades tradicionais, elas possam. O que tem acompanhado, e claro, a gente entende perfeitamente que é assim que a cultura ocorre, ou as culturas, que os encontros culturais, que as pessoas vivem, né? Misturam suas dúvidas, suas crenças, suas práticas, seus aprendizados, saberes, cotidianamente, sempre. Então, o primeiro ensinamento dessa minha experiência, posso dizer etnográfica, até certo ponto auto-etnográfica, que eu buscava entender as histórias que eu via na minha infância desse universo, né? Eu, enquanto nordestino, enquanto paraibano, buscando entender a religião praticada na Paraíba. Então, a primeira, portanto, desconstrução foi tanto epistêmica, no sentido de que essas práticas elas não podem ser pensadas como monolíticas, como práticas que podem ter algo mantido milagrosamente com as aspas necessárias,
mas que as nossas práticas culturais elas são marcadas por esses encontros. E esses trânsitos, eles em Pernambuco e Paraíba, onde eu acompanhei com mais de perto, quando eu falei há pouco que tive em Portugal, na ocasião eu estava fazendo um estágio doutoral na Espanha. E aí, quando eu voltei da Espanha, o Alexandre Lomi, eu não sei se, eu acredito que está participando, eu acredito que ia participar também e assistir essa fala. Alexandre e outras pessoas de Recife, outros amigos do Recife, fizeram uma reunião e me chamaram, porque naquela ocasião, em Pernambuco, estava iniciando um grande movimento, e o povo de terreiro queria entender mais sobre a Jurema, porque eles eram juremeiros, mas eram pessoas de uma tradição. A pergunta-chave que fizeram foi: a Jurema é africana ou indígena? Né? Então, mas assim, no Recife, em João Pessoa, acredito que lá onde a Aparecida pesquisou também, né, Sergipe, Alagoas, a Jurema ela tem, portanto, uma presença muito marcante, muito forte dentro dos terreiros. Então, assim, passa a ocupar um lugar de destaque, um lugar muito especial nesse universo, né? Claro, dizer isso é indígena, isso é africano hoje, perde um pouco o sentido. Claro, a gente fala de origens e faz um estudo histórico, etc. A gente percebe, né, como a Jurema ela foi mantida durante séculos. E aí entra o segundo ponto, né, que são as agências e resistências, como uma resistência mesmo indígena. Claro, como as comunidades aqui também não são monolíticas, não estão fechadas, mas esse encontro se deram entre os povos negros, povos indígenas. Na história, há uma categoria que são os homens livres, pobres, que eram portugueses ou luso-brasileiros no segundo momento, despossuídos também, eram pessoas simples e viviam muito, muito próximas. Então, os povos indígenas ah, fizeram uso dessa prática da jurema também como resistência, né? Como eu falei, no dado momento eles se encontram com essas categorias que também vão se apropriar da jurema, com essas trocas, mas no primeiro momento a jurema ela diz dessa resistência indígena, uma prática que foi proibida, perseguida, né? ah, nos contextos indígenas, mas que manteve-se por muito tempo. Eu posso falar um pouco mais dessa presença na história da Jurema. E também para os indígenas hoje, para os povos indígenas, ainda é uma marca de resistência, uma marca de acrítica, uma marca da identidade étnica desse povo. Eu costumo dizer que a Jurema ela ata o liame aqui dessa identidade étnica dos povos indígenas no Nordeste, né? Então, nesse primeiro momento, a gente identifica, né, essa prática da Jurema dos indígenas como uma, uma necessidade de manter as suas tradições, no que a gente pode chamar de uma resistência, ainda que longe do que a gente chamaria hoje de movimentos sociais, movimentos populares, enfim, né? Uma resistência muito solitária, mas sempre muito presente, muito forte. Dois exemplos que eu gosto de dar muito desse primeiro momento é de duas figuras cultuadas na Jurema como reis, né? Que é o Malunguinho, que era um negro quilombola, um homem negro, e que fugiu do contexto da escravização e criou um quilombo ao norte de Olinda. E essa figura do Malunguinho, ela entra para o panteão da Jurema como rei e se torna uma das identidades, ou melhor, uma das entidades mais fortes desse contexto da Jurema, né? E a outra figura, essa sim indígena, é o Canindé, que foi um líder dos Janduí, que por sua vez foram os grandes inimigos dos, dos portugueses, viu, Rui? No período em que os holandeses estiveram aqui,
né? Eles se aliaram aos holandeses na luta contra os portugueses. E mais adiante, o povo do Janduí se juntou a outros grupos aqui no Nordeste para evitar a entrada rumo ao sertão, né? E aí o Canindé, esse cacique, ele reuniu muitos grupos indígenas contra essa entrada rumo ao sertão, e eu vejo o Canindé como um grande nome da resistência indígena na história do nosso povo, do nosso país. Propus recentemente que o nome do Canindé, em torno do Canindé, se criasse uma data comemorativa, né? Porque a gente tem feriados bastante coloniais ainda, né? A grande maioria são feriados e que são mantidos e respeitados, mas todos dizem de uma passagem, de um poder, né, branco, enfim. E a gente não tem, a não ser um dia folclorizado, né, que é o 19 de abril, em que se comemora o Dia do Índio, né? Onde as escolas vestem as crianças de indígenas para eles dançarem, pintam o rosto, assim. Nada contra esse universo lúdico, que os indígenas também, que a cultura indígena, né, que essa identidade indígena mobiliza, mas a gente sabe que falar de povos indígenas não é só celebrar, né, o que há de belo, o que há de, né, mas sim é um diálogo que não cessa numa data folclorizada. Os próprios indígenas que deram a resposta, criando um abrigo indígena, no mesmo mês em que se celebra o Dia do Índio, mas com outra perspectiva, né? Onde eles reclamam nesse dia, fazem uma grande mobilização contra os fazendeiros, contra toda a política, né, que ainda coloca os indígenas numa situação muito difícil, criminalizam os indígenas, enfim. Então, sempre, no Brasil tem sempre um grupo que disposto a brigar contra os indígenas, a lutar, e vez por outra essas figuras voltam ao poder com mais força, né? Enfim, o Canindé, portanto, é um nome que merece ser lembrado nesse calendário nacional, especialmente aqui no Nordeste, porque de fato foi uma liderança que reuniu em torno do mesmo princípio, do mesmo propósito, e foi impedir que os fazendeiros eles invadissem as terras indígenas apenas para expandir a criação de gados, a plantar também, sobretudo algodão, que era algo que era muito cultuado aqui no sertão. Então, o Canindé, portanto, na minha análise, é o símbolo dessa resistência, né? Dessa, dessas agências várias que a gente encontra na história da Jurema. E, bom, no tempo presente, a gente encontra a Jurema tanto no contexto indígena, como eu falei, é uma marca de identidade indígena, ainda muito forte entre os povos aqui no Nordeste, os povos indígenas. Mas, do mesmo modo, essa Jurema está presente nos terreiros e diz também de uma identidade muito forte. O próprio Malunguinho, que eu falei para vocês, foi um negro, né, escravizado, e que deu muito trabalho, inclusive às forças aqui de Pernambuco, que ofereciam um prêmio alto pela sua cabeça. Então, esse homem da Jurema não é indígena, é negro, né? E, e ao mesmo tempo, é cultuado tanto entre as pessoas do candomblé, ou das umbandas que a gente encontra aqui no Nordeste, como também entre indígenas, né? Alguns povos indígenas cultuam também esse homem negro no contexto da Jurema. Tem uma fala de um jovem que faleceu muito cedo também, conhecido como Guitinho, né, de um grupo aqui de Recife, né, da nação Xambá, africana, de tradição africana. E o Guitinho ele ficou conhecido como uma liderança jovem, né, criou um grupo de coco chamado Bongar. E, enfim, o Guitinho, em certa ocasião, me disse o seguinte: a gente, quando chega numa região, a gente tem que saudar os donos da terra, né? E por isso a comunidade negra se apropriou da Jurema, porque eles foram trazidos para cá e aqui era a terra da Jurema. Então, a aproximação entre Umbanda, entre o povo de santo, como a gente diz aqui,
de forma tão intensa, né, que relabora, inclusive, ritual e todo o panteão mesmo, né, da forma de celebrar essa, essa prática. Portanto, todas essas mudanças se devem a esse povo, né, que transforma uma prática da Jurema, dá digamos, um semblante muito próprio, né? Insere a Jurema numa gira onde tem tambores que vieram da África e tem danças antes específicas dos orixás, enfim. A Jurema, portanto, ganha um lugar muito especial no contexto das religiões de matriz africana e a gente pode dizer que essa Jurema também é africana, aqui, brasileira, praticada pelos povos africanos que vieram para cá, que foram trazidos para cá. Então, é esse universo da Jurema que eu queria inicialmente situar, né? É uma prática que, como eu falei, já não pode mais dizer que pertence a um grupo ou outro, porque ela é muito cara hoje aos terreiros, ao povo de santo de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, né? Enfim, para falar apenas aqui da nossa região que eu tenho mais aproximação. Mas é preciso falar que a Jurema hoje, os mestres, as entidades do panteão da Jurema estão presentes em todo o Brasil, né? No Rio de Janeiro, na Umbanda Carioca, em práticas religiosas de todo o território do Brasil. E, bom, não sei como é que está meu tempo, mas, em primeiro momento, eu queria destacar essas três dimensões da Jurema, essas agências, resistências e trânsito, para daí talvez falar um pouco mais de como a religião ocorre hoje aqui na zona urbana, por exemplo, né? Quando eu comecei a pesquisar Jurema na década de 90, em Recife, quando eu comecei a pesquisar na academia, falava ainda muito pouco da Jurema. Para vocês terem ideia, existiam 2 ou 3 publicações mais atualizadas e mais conhecidas. Existia, por exemplo, o livro do Luiz Assunção, que é professor da UFRN, que foi meu orientador de mestrado na ocasião. Havia mais alguns livros sobre a Jurema na Umbanda, de algumas pesquisadoras como a Clélia Pinto, e havia também uma dissertação do René Van der Zande, que era um padre que viveu aqui e pesquisou na década de 70 sobretudo, e fez um trabalho excelente, etnográfico, inclusive, cujo título é Catimbó, uma pesquisa feita na década de 70, 75, ele publicou esse trabalho. Havia também as pesquisas do professor Roberto Mota, um antropólogo aqui de Recife, que na década de 70, início da década de 70, num grupo que ele organizou em Recife, ele, que era filho do grande Mauro Mota, um grande poeta pernambucano, né? E o Roberto Mota, ele escreve que, para sua surpresa, o que ele encontrou com mais frequência nessas casas religiosas populares de Pernambuco, de Recife mais propriamente, não foi aquilo que o Gilberto Freire, o René Ribeiro, enfim, os pesquisadores narravam em relação a essas casas, que era uma prática muito centrada nos orixás. Claro, os orixás estavam lá também, de forma muito, muito intensa, mas o Roberto Mota, ainda na década de 70, dizia o que singulariza essas casas, o que a gente percebe com muito mais, né, muito mais forte, muito mais presente e com muito mais recorrência, é a prática da Jurema. E, apesar disso, ter sido dito na década de 70 e ter levado o Van der Zande a fazer essa pesquisa fantástica que ele fez, o padre que eu falei há pouco para vocês, chamado Catimbó, não teve maiores impactos na comunidade de pesquisadores, nem na antropologia, nem na história, nem pesquisas voltadas para a religião, para a religiosidade popular. E então, na década de 90, quando eu começo a pesquisar,
havia uma exiguidade muito evidente, né, em relação às pesquisas sobre o tema. E nessa virada aí, década de 90 e os anos 2000, a Jurema começa a surgir de forma muito forte, de modo muito intenso, né, nas capitais, Recife, Natal, João Pessoa, para falar apenas dessas cidades que eu conheço mais de perto. E aí o movimento que eu falei do Alexandre, que eu acredito que esteja nos ouvindo agora, e outros movimentos que começam a surgir aqui em grandes centros, de um retorno, portanto, né, o João Pacheco de Oliveira fala da viagem de volta para falar dos indígenas e suas etnogêneses aqui no Nordeste, mas a gente pode pensar também uma viagem de volta do povo de terreiro a práticas que estavam esquecidas ou invisibilizadas. Eu diria invisibilizadas, porque mesmo no contexto das religiões afro-brasileiras, havia muito preconceito em relação a Jurema, né? Então, as lideranças negras, de religiões negras, por exemplo, afro-brasileiras, essas lideranças se destacavam sempre pelo vínculo que mantinham, né, com a religião dos orixás, suas várias formas de manifestação aqui no Nordeste. Então, havia, portanto, um empoderamento dessas pessoas, né? Eu lembro que houve um grande movimento em Recife, quando se proibia, né, contra essa proibição, melhor dizendo, aqui nas marchas do Povo de Santo em Recife, nas celebrações, se usasse a fumaça, que era o símbolo da Jurema, né? Então, o Alexandre e outras pessoas de Recife, juremeiros, militantes da Jurema, eles pautaram essa questão, e a Jurema também é coisa de terreiro, a Jurema está nos terreiros, e hoje, a gente está falando agora de 2023, o Recife se tornou uma cidade da Jurema, é uma prática que é muito celebrada no maracatu, no cavalo marinho, ou seja, manifestações populares, nos terreiros. A gente encontra uma série de manifestações, um certo orgulho de pertencer a Jurema e uma busca por conhecimentos, ah, enfim, essa expansão, né, esse grande crescimento da prática e do interesse não só dos praticantes dos terreiros, etc., praticantes da religião, mas também dos pesquisadores, um interesse muito grande pelo tema, que é algo que a gente não via, né? Ora, a pesquisa do Mário de Andrade que eu falei para vocês ocorreu por volta de 33, mais ou menos, né? Quando ele faz a primeira conferência sobre o tema. O Gonçalves Fernandes publicou um livro chamado, daqui a pouco eu lembro o título, já conheço muito bem, eu tenho um livro aqui perto, mas não lembro agora. Enfim, e o Gonçalves Fernandes, na década de 38, já chamava atenção para essa prática, embora ainda muito próximo à linhagem africanista e com todos os problemas que essa linhagem significou, trouxe, né? E a busca de um certo africanismo puro aqui em Recife, né, em cidades próximas. O Gonçalves Fernandes estava ali no limbo, ora falava com o africanista, mas ora dizia, olha, mas tem algo aqui que não é só isso, tem algo aqui que diz de uma prática indígena, enfim, e também faz uma primeira etnografia, diria, sobre a Jurema, isso na década de 30. Mas tirando esses trabalhos pioneiros e pequenos relatos, né, sobre o tema, pequenos verbetes e dicionários, enciclopédias, ou mesmo livros sobre religião, não havia muita coisa sobre o tema, né? Então, nessa virada dos anos 90 aos anos 2000, a gente teve, de fato, um grande ressurgimento, tanto do interesse, da valorização, mas também o interesse dos pesquisadores sobre o tema. E é esse o contexto atual da Jurema, que desde um certo orgulho de ser juremeiro, de jovens, há muitos encontros de Jurema, inclusive encontros ligados à música, né? Onde a Jurema é o centro, uma gira de caboclo, como eles dizem, um toque para mestres, né? Enfim, há todo um universo, há toda uma estética, por assim dizer, que surge
né, nessa virada das décadas aí que eu falei para vocês. E esse é o contexto, portanto, da Jurema hoje, né, com uma força impressionante, mas que se mantém ainda entre os indígenas, como eu falei, né, com um propósito muito de afirmação de identidade étnica, mas aqui no povo de Santo, com uma afirmação de uma identidade religiosa e cultural muito forte, e, claro, também ligada à sua própria origem, né? Pernambuco, esses encontros que se deram aqui, são encontros entre povos negros, indígenas e outras tantas práticas religiosas que o Câmara Cascudo, pesquisador do Rio Grande do Norte, estudou e explorou o tema com muita propriedade, né, num livro chamado Meleagro, ou seja, essa presença de religiões e de práticas, inclusive de uma certa prática mágico-religiosa europeia, né, que ele vai chamar de magia branca na ocasião, né, como o selo de Salomão, né, a estrela de Davi, que aqui ganha um significado muito próprio na religiosidade popular. A Jurema se chama Sino Salamão, né? Sino Salamão, que nada mais é que o selo de Salomão. E na Cabala carioca, né? Cabula, como eles chamam lá, quando ela vai para o universo negro, africano. Então, assim, há uma série de manifestações desse universo mágico religioso que não é só indígena nem africano, mas também vem com os colonizadores. Um outro exemplo muito caro aqui para o povo nordestino é o livro de São Cipriano, né? São Cipriano fez circular aqui um livro chamado. É, bom, era conhecido como? Alguém falou. Enfim, mas era um livro que era muito, muito associado à palavra capa negra, eu acho que era isso, não me falha a memória agora, eu tenho o livro também aqui, mas o livro de São Cipriano circulou muito aqui nos terreiros, nas casas de espiritismo popular, enfim, e desde essa prática religiosa que entra nos terreiros, assim como a Jurema, como os orixás, que tem origem europeia, né? Mas é isso, é um universo de muitos encontros, reelaborações, ressignificações. Ah, esse, portanto, é o universo da Jurema. Mas, como meu tempo deve estar se esgotando, né, eu queria caracterizar um pouco mais essa Jurema e dizer o que é que ela apresenta como uma marca, né? O que para ser Jurema, digamos assim, a gente espera encontrar, para não cair nesse lado de uma certa, um certo essencialismo, enfim. Então, quando a gente fala em Jurema, aqui nas grandes cidades, no Nordeste, a gente fala de uma prática ou de um ritual a mestres e caboclos. Mestres que podem ser identificadas como pessoas que viveram no tempo histórico, não só no tempo mítico, como o caso do mestre Zé Pilintra, muito conhecido pelas suas histórias, né, que sempre que baixa um terreiro brinca, é uma entidade brincalhona, por assim dizer, e muito associada à bebida também. Ele gosta muito da cachaça, enfim, diverte muito quando incorpora o terreiro. Então se busca muito essa figura do mestre, mas também do caboclo, que ora está muito associado aos indígenas e ora está associado àquela pessoa que não está mais no contexto indígena, mas que ainda traz muito, muito dessa prática indígena, né? Então o caboclo é essa figura aí que está no meio, aí no caminho. O Roger Bastide trabalhou muito essa categoria quando ele vai falar ah, da transformação dos aldeamentos em outra coisa, com o fim, né, dos aldeamentos. Ah, não que eu concorde com tudo que o Bastide disse em relação a esse encontro, né, dos caboclos, né, mas muito do que ele chama atenção é interessante para a gente pensar, né, para refletir sobre essa categoria que surge, que nem é indígena, mas também não é negra e está muito presente nos terreiros. Então, a Jurema tem sempre mestres e caboclos. É possível encontrar uma categoria chamada de rei também. O Canindé, o Malunguinho são reis na Jurema, reis Heron. Às vezes o reis com S mesmo, reis Malunguinho, e não rei Malunguinho.
Mas essas categorias são aquelas que a gente encontra com mais frequência nos terreiros, né? E, claro, as casas de Jurema, os rituais de Jurema vão ter sempre essa referência à planta Jurema, seja como bebida, seja como dentro desse universo, desse complexo semiótico que é a Jurema, que nem sempre se manifesta através da bebida. Eu vi muitos terreiros aqui, casas de Jurema, que não bebiam a Jurema durante o ritual, porque alguns nem tinham, outros tinham, mas só bebiam Jurema em momentos especiais, como batizado, etc. A Jurema era cantada, celebrada, cultuada, mas a Jurema, a bebida em si, nem sempre estava presente, né? Mas, sem sombra de dúvida, a figura da planta, o símbolo da planta, é o que há de mais forte nessa prática religiosa. E algo também que desafia os pesquisadores é a dificuldade de apreender a Jurema, de fixar a Jurema. A Jurema é de difícil fixação, porque os terreiros têm configurações muito singulares. Os juremeiros costumam dizer que a Jurema tem um segredo. Muitas vezes nem o filho de santo, que podíamos chamar de discípulo, pode saber os segredos do mestre, do líder da casa. Então, e essa compreensão de que conhecer os segredos do mestre é poder dominá-lo, é poder vencê-lo. Então, se essa Jurema não se abre em sua totalidade nem para os próprios juremeiros, tampouco vai se abrir para nós pesquisadores, né? Então, é um terreno movediço. Eu digo isso no meu livro, que foi publicado em 2010, né, que nos coloca ainda mais perguntas do que respostas. E é isso. E penso que para pesquisar não é preciso responder a tudo, né? E se perder no mar de explicacionismos e buscar respostas, porque as respostas nem sempre são tão fáceis assim como a gente imagina. E penso que o papel do pesquisador não é oferecer respostas, né? Não é levantar questões centrais, e não é muito mais do que isso, é entender a luta do povo, a dimensão política que isso representa, a violência que significou, né, a proibição, a, a insistência em educá-los numa prática religiosa outra, né, desde o primeiro contato, ainda no século XVI até o tempo presente, né? Então, assim, penso que nós pesquisadores, também temos que fazer novas perguntas, não sobre as religiões, mas sobre a nossa prática enquanto pesquisadores e pesquisadoras. Então, penso que esse é o nosso desafio hoje, é tirar é, aquilo que os decolonialistas vão chamar de desobediência epistêmica, né? Mais que o dissertor já chamava de antidisciplina, lançar mão de uma antidisciplina, sim, e procurar entender como a gente pode, sim, contribuir para um outro entendimento dessas práticas religiosas e não mais descrever, expor e achar que esse é o mérito do grande pesquisador, é fazer uma excelente etnografia descritiva com tudo que tem dentro da casa de terreiro e se vangloriar disso, né? Eu fiz uma excelente etnografia. Eu lembro, para finalizar minha fala aqui, para abrir para a pergunta, de uma mesa que eu participei em Recife, e que ali se celebrava os feitos do René Ribeiro. Foi um pesquisador africanista também, talvez um dos últimos africanistas da linhagem de Nina Rodrigues. E o pesquisador, um amigo que estava na mesa, dizia, no contexto da pesquisa, que estava interessado em entender a geopolítica do ensino da religião aqui no Brasil. E esse colega disse: olha, o René Ribeiro, ele fez uma excelente etnografia, foi um grande etnógrafo. E a pergunta que eu fiz foi: ele foi um grande etnógrafo porque ele escreveu esse universo que ele pesquisava de forma detalhada, com precisão, ou foi um grande etnógrafo porque ele não quis fazer isso? Porque o próprio conceito de etnografia tem que ser revisto, repensado, né? E penso que é isso que essa experiência que eu tive
junto a Jurema, junto a esse universo, e junto a juremeiros que me ensinaram muito também, com quem eu aprendi bastante, me ensinou ou me ensinaram, né? Que a gente precisa aprender a fazer pesquisa, né? E desconstruir esse nosso modelo, que ainda vem muito de uma ciência dura, cartesiana, e quando a gente lida com pessoas, com histórias, com lutas, com sonhos, com medos, angústias, dores, é diferente. Gente é outra coisa, né? Gente não se mede, né? A gente se encontra. E é isso, penso que eu deixo aqui como uma fala última, né? E nós, pesquisadores das religiões, das manifestações populares como um todo, tem que pensar nesses encontros e como eles podem ser mais ricos, do que simplesmente descrever esses grupos como de forma objetiva, neutra, naquilo que a gente tendia a chamar de uma etnografia, talvez o Goethe chamava de densa, né? Uma etnografia precisa, bem feita, com todo rigor metodológico. Mas é isso, não a experiência da observação participante, mas a experiência no sentido daquilo que nos toca. Como diz o educador, o La Rosa, espanhol, ou La Rosa, nunca sei a pronúncia correta, mas a experiência no outro sentido, a experiência de que a gente se envolve e se envolve de verdade, né? Não de forma neutra, descritiva, mas de alma aberta, dialogando mesmo. Não esse diálogo que na academia a gente chama de diálogo, que não é diálogo. Só há diálogo quando as duas partes envolvidas estão ali no mesmo nível, né? De fazer perguntas, de colocar questões. Isso não acontece no diálogo ou qualquer outra coisa. Então, essa, penso, a contribuição, se é que pode ser pensado como tal, que eu deixo aqui no final da minha fala e fico aí aberto a possíveis diálogos que a gente possa ter ainda, tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado, professor Sandro. Foi fascinante a sua partilha. Eu tenho aqui imensas, várias questões que me foram surgindo ao longo da sua fala, sobretudo esta realidade que para mim é tão fascinante. Tenho vontade de meter num avião e ir ter consigo e conhecer mais de dentro este mundo fascinante. Mas antes de eu colocar estas questões, talvez dar oportunidade aqui à nossa audiência, ao público que está aqui conosco, para colocar diretamente as questões, algumas perguntas que queiram fazer diretamente. Temos uma já no chat, do Filipe Teixeira. Filipe, queres colocar tu diretamente a pergunta ao professor Sandro ou queres que eu leia? Se quiseres, eu posso ler, se quiseres, podes interagir, é o espaço aberto para isso. Olá, boa tarde a todos e a todas. Me ouvem? Sim, sim, estamos a ouvir. Que bom. Cida, bênção, que bom esse evento. Lindo. Professor Sandro, eu sou Felipe Teixeira, eu sou enfermeiro e estou fazendo mestrado nesse momento e pesquisa ayahuasca, né, que é ou o Santo Daime, o Daime, enfim, que esses dois chás, né, eles têm o mesmo teor psicodélico que é o DMT, né? E atualmente, no Instituto do Cérebro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eles estão estudando e extraindo o DMT, né, para fazer isso, e justamente da própria Jurema, né, no caso. E eles estão extraindo no sentido de usar ela de forma inalatória, para que esses efeitos eles sejam muito mais rápidos, né, utilizado no contexto clínico para a saúde mental. Como é que o senhor enxerga, né, esse uso, né, da Jurema nesse contexto clínico? Será que desrespeita um pouco o contexto cultural, espiritual? Como é que o senhor enxerga isso? Obrigado. Obrigado, Filipe. Não, é Rui, parece o nome também, não é? Da pessoa? Não, Filipe Teixeira. Felipe Teixeira. Então, Felipe, talvez eu não seja a pessoa ideal para falar sobre esse assunto,
mas, assim, depende muito do recorte que cada um faz, né? Que interesse eu tenho pela Jurema, né? Então, no aspecto farmacológico, buscar o princípio ativo que desencadeia toda uma... pode ser interesse de algum grupo. Inclusive, há pesquisadores que são juremeiros também, que são praticantes de religiões de matriz africana. Eu conheço um pesquisador que pratica barquinha, que é uma das religiões avasqueiras, e assim, e desenvolve um trabalho de entender como pode misturar a jurema com outra planta ou com outra substância e assim potencializar esse efeito que a gente pode dizer de alteração da mente, uma viagem mais diretamente ligado a uma experiência mítica, né? Com enteógeno, como a gente prefere chamar essas religiões, tem uma bebida, algo né, que está no centro, que desencadeia uma experiência religiosa. Mas em relação às religiões avasqueiras, também em relação à bebida Jurema, né, eu penso que há dois aspectos. Se você é um praticante e quer fazer experiências, seja qual for a sua experiência, né, é uma escolha sua. Você pode fazer, espera que se faça com todo rigor ético, todo cuidado, né, que entrar nessa seara, nesse universo do outro exige. Se alguém quer fazer uma experiência de misturar a jurema com outra substância para potencializar a partir do DMT que tem, que a gente sabe que tem, mas que ali na jurema só ela é, não vai gerar nenhum tipo de, não vai desencadear nenhum tipo de efeito, digamos. Claro, a gente usa a palavra alucinógeno com todas as aspas necessárias, mas, digamos, um efeito místico, sobrenatural, seja como essa pessoa queira designar essa prática, mas se alguém quer fazer isso, não sou eu que posso dizer está errado ou está certo, né? Depende. A advertência que a gente faz é que faça com todo o cuidado necessário. Eu não faria, enquanto pesquisador, penso que entender os contextos ou se aproximar deles, né, numa perspectiva crítica de pesquisador, até numa etnografia crítica, né, é muito mais útil. Agora, se alguém quer ter uma experiência mística, ou seja lá qual for, e queira fazer experimentos, né, eu penso que com todo cuidado, que como eu falei, é possível, né? Mas eu não sou a pessoa, penso, a ideal para falar sobre o assunto, né? Em relação, você me permite falar algo, né? Eu até agradeço a sua pergunta, é muito pertinente, viu, Felipe? Mas assim, em relação à Jurema, veja que a prática da Jurema, como eu falei, ela não está associada diretamente à bebida. Na década de 20 e 30, os pesquisadores, né, sobretudo nessa linhagem que eu falei, africanista, associavam muito o transe religioso da Jurema e toda a experiência com o universo da Jurema à bebida, ou seja, você bebe Jurema e a partir do princípio ativo que a bebida possui, você vai ter uma experiência, né, mística a partir do que, claro, da entre aspas, do delírio ou né, daquilo que a bebida conseguiu causar, né? Essa alteração da mente, essa alteração enfim. Mas isso foi muito ruim, porque eles perdiam de vista naquela ocasião que a Jurema, assim como a Ayahuasca também, é muito mais do que isso, né? Para você ter ideia, eu falei há pouco, muitas casas de Jurema não tomam Jurema, a Jurema fica guardada lá, né? Então, o transe, a experiência religiosa, contato com os ancestrais, com as entidades, acontece independente da ingestão da bebida. Os povos indígenas também não bebem a jurema hoje. Eu acredito que ao longo da história também, unicamente com esse objetivo. Aqui se canta muito para a jurema, os indígenas cultuam muito a jurema, e nem sempre ela vai estar presente ali, né? Não é uma bebida que a gente vai ali e compra como a gente compra um vinho ou uma cerveja. Não,
A Jurema ela tem um momento de ser praticado, para ser construída, a planta de ser colhida, de ser tratada. Tem pessoas que sabem preparar essa bebida, enfim. E ela, como eu digo no livro, está muito mais próximo do processo de transubstancialização, né? Como semelhante àquele processo dos cristãos que comem a hóstia sagrada, e a hóstia, enquanto o corpo de Cristo, tem uma dimensão, ou os coloca em uma experiência, né? Outra, sacraliza, enfim, vai ter um impacto, né, na, 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 no dia, na vida daquela pessoa, a partir daquela ingestão da hóstia, por exemplo. Então, a jurema é isso. A jurema não pode nunca ser reduzida a um princípio ativo ou a uma substância que pode ser se associada a outra, desencadear, entre aspas, o transe ou uma experiência mística, entende? Enquanto pescador, eu entendo que a jurema não se resume a isso. Eu gosto do conceito de complexo semiótico, exatamente porque ele amplia, né? A Jurema ela tem uma dimensão estética, uma dimensão ritualística, uma dimensão política, enfim, tem vários aspectos que a gente perde de vista quando se preocupa com essa experiência mítica que vai alterar a mente e tal. Bom, mas você coloca outra coisa, Felipe, para finalizar a resposta, que é a possibilidade de usar como uso terapêutico, medicinal, fantástico. Eu acho que qualquer substância que possa servir para melhorar a vida das pessoas, mesmo daquelas pessoas que não são praticantes da religião, é o que a gente está vendo ultimamente em relação à maconha, né, no Brasil. E ainda tem políticos lutando contra, né, a planta, o uso, né, da maconha como uso terapêutico da maconha, né? E a gente sabe que ela pode salvar pessoas, por exemplo, né? Mas o preconceito, uma ignorância enorme em relação a esse universo, leva a isso, leva à proibição né? E, claro, deixar claro que eu não tenho nada também contra a proibição da maconha em si, né? Que já é outra grande bobagem, né? Mas aí é outro assunto, né? Mas em relação à Jurema, eu penso que se ela pode ser usada para curar as pessoas, ótimo, né? Que seja, que sirva e que ajude as pessoas a terem uma vida melhor, sem dúvida. Mas obrigado pela sua pergunta, muito, muito bacana, Felipe. Muito obrigado, professor Sandro. Mais questões queiram colocar? A partir de presumo que tu própria também tenhas algumas questões que queiras colocar ao professor Sandro. Sim, À quer vontade. fazer primeiro, professor Rui? Não, força, Aparecida. Então, professor Sandro falando e me veio muito assim a memória um pouco do meu percurso na pesquisa durante o mestrado, porque quando eu fui estudar especificamente a Jurema, que tem um pouco até a ver com o que o Felipe está colocando, né, de um contexto um pouco diferente, mas ligado a esse lado mais terapêutico. Então, quando eu fui estudar a Jurema num grupo em Sergipe, já era um grupo mais urbano, né, só para resumir aqui um pouco, e eles fazem ritual com a Jurema, mas não somente com a Jurema, já fazem práticas também antes disso, uma vivência um dia todo, e muito ligada à terapia, enfim, um contexto terapêutico mesmo. E, claro, também tem a presença de indígenas, etc. Então, quando a pesquisa é isso, o grupo, mas eu tive que ir para um histórico da Jurema. Então, quando o professor Sandro falou muita coisa, eu fui me identificando com o que eu li, com o que eu encontrei, né, sobre esse histórico aí da Jurema, esse percurso, né, desde os primeiros relatos lá no período colonial, que a gente tem notícia, mas isso muito antes, né, a Jurema realmente já é algo muito antes de tudo isso, e é interessante que eu não tinha notícias de Canindé, pelo menos no que eu consegui encontrar, então para mim foi uma novidade importante assim dessa figura, Canindé. Canindé é uma cidade no estado de Sergipe, inclusive na beira do Rio São Francisco, mas deve ser já uma conexão com essa figura do Canindé e da Jurema, enfim. E fiquei pensando, professor Sandro, quando o senhor disse que teve o primeiro contato com o campo, os mestres ainda vivos, talvez a última leva dos mestres, e aí fiquei querendo saber um pouco mais a respeito disso, desses mestres ainda, digamos, encarnados, porque a gente sabe da presença desses mestres como entidades que incorporam, que vêm trabalhar, enfim, dar consultas, é,
E já pegando só um gancho, né, dessa Jurema que o professor aí explicou muito bem, o professor Sandro falou muito bem de todo esse percurso, inclusive também concordo, né, que a Jurema é essa planta que está em todo o lugar, independente de como as práticas, né, saem lá do catimbó, sai da aldeia, sai da Umbanda, do Candomblé, enfim, todo o Brasil. E também agora em Portugal, né, assim, já há um tempo, professor Sandro, não sei se sabe, já está essas práticas com a Jurema acontecendo, que era um pouco aí o que eu queria também compartilhar, e é esse meu papel também aqui, de poder estar, né, iniciando, desenvolvendo essa pesquisa junto à Jurema, nessas práticas mais aqui, com influência muito das práticas do catimbó, pelo que o senhor relatou e o que eu estou percebendo, mas era isso, era para poder conhecer um pouco mais essa parte aí dos mestres, fiquei curiosa de saber essa parte aí dos mestres. Acho que é isso. Bem, Aparecida. Eu não conheço nada da Jurema fora do Brasil, né? Das experiências que as pessoas estão promovendo com a Jurema nos países. Mas me parece algo muito interessante. Porque, do ponto de vista espiritual, e esse é um universo muito singular, né? Ou seja, muito subjetivo, né? Assim, eu posso buscar ter uma experiência com a Jurema ou com outro enteógeno, com outra, né? Seguindo os meus interesses, né? E isso só cabe à pessoa mesmo que está procurando, com aqueles cuidados que eu falei, né? Se há um cuidado ético, se há um cuidado, enfim, né? Se não desrespeita, por assim dizer, essas pessoas que praticam há séculos essas religiões, eu não vejo nenhum problema, né? São buscas, né? E a religião é isso, é a busca, né? Enfim, para resolver toda uma sorte de problemas aí né? Do mundo dos vivos aqui. Então, não cabe a ninguém falar de que isso pode, isso não pode, né? Penso que o que me incomoda realmente é quando o pesquisador, ele muitas vezes passa por cima dessas questões éticas, aqui também políticas, né? E se preocupa apenas em descrever o outro de forma objetiva, neutra, sabe? Como se o que ele está pesquisando fosse uma coisa, né? Lembrando muito aquela lógica do Carminiana de fato social como uma coisa objetiva, né? A gente traz muito na nossa formação metodológica desse distanciamento, dessa neutralidade, etc. E quando a gente sabe que a ciência nunca foi neutra, muito pelo contrário, ela foi muito racista por muito tempo. De certo modo, ainda é, as ciências sociais elas foram marcadas por isso, né? Por conceitos, práticas, epistemologias, metodologias marcadamente preconceituosas, racistas até. Então, assim, eu me preocupo sim com esses pesquisadores que em nome de uma ciência sem rosto, né, supostamente neutra, vão descrever o cotidiano das pessoas, as intimidades das pessoas, né, apenas para, enfim, por uma curiosidade epistêmica que nunca foi bem resolvida, sabe? Eu nunca entendi para quê. O próprio Goethe, que também propõe lá o conceito de descrição densa, ele chama atenção, por outro lado, ele chama atenção para isso, para que tantos dados? Né? Ele diz, olha, há um colecionismo de dados que move boa parte dos pesquisadores, né? Para que isso? E você vai, assim, eu lembro da formação que eu tive como etnógrafo, era exatamente isso. Quanto mais rigor for a descrição, né? Quanto mais rigorosa for a descrição, mais êxito você obteve nessa narrativa etnográfica, nessa prática etnográfica. E hoje eu vejo que não é bem assim, né? Mas, enfim, então, dizendo isso, para falar que não vejo nenhum problema em experiências que eu, Sandro, possa ter nas minhas buscas, né, por mim mesmo, pela vida, pelo sentido da vida, nada. Quando isso chega à academia de forma a desrespeitar as pessoas, é que me preocupa realmente, né? E, ou mesmo quando essa minha prática, ela gera confusão, enfim, pode causar algum tipo de constrangimento às pessoas, ela precisa ser, né, mais cuidadosa e dialogar mais com essas figuras, com esses mestres, com essas mestras. Então é isso. Com relação, Aparecida,
ao Canindé, que você falou, né? E os mestres também, daqui a pouco eu falo dos mestres, né, contemporâneos, mas assim, o Canindé, de fato, ele foi esquecido na historiografia, né, oficial. Recentemente não, já há uns 15 ou mais anos, não lembro, Pedro Pontoni, que é um historiador de São Paulo, escreveu um livro chamado A Guerra dos Bárbaros. E lá o Pedro Pontoni ele publica alguns documentos sobre o Canindé, né? Que o Canindé foi líder da chamada Guerra dos Bárbaros, ou da Confederação dos Cariri, como ficou conhecida também na história, né? E então assim foi uma figura que viveu no tempo histórico. E eu digo no livro, né, nesse no livro aqui sobre quando eu falo do Canindé do Maluguinho, que eles viveram no tempo histórico e foram reis, né? E entram no panteão da Jurema como reis. Quanto à história, as universidades, a academia, a antropologia, a história esqueceram essas pessoas preocupadas com os grandes é, é, personagens da história, enfim, geralmente colonial, né? A Jurema manteve essas pessoas vivas e ativas e cultuadas como reis. Então, para quem teve a oportunidade de vir ao Nordeste, ou até mesmo em outros espaços, por exemplo, a zona da Mata Norte de Pernambuco, né, ao norte de Recife, uma área que vai mais ou menos ao norte de Olinda até o início da Paraíba, onde fica Alhandra, né? Você tem ali na Mata Norte um cenário marcado pela Jurema. E quando eles vão cultuar Canindé, é impressionante, sabe? Mesmo um ateu se arrepia, porque mesmo o incrédulo se emociona, porque é indescritível, sabe? Eles chamam de. A Umbanda vai chamar de falange, né? E alguns me dizem, não, professor, ele baixa com a tribo dele, sabe? Então, assim, é indescritível. É uma entidade que se manteve junto a essas comunidades mais simples, como lideranças, mesmo após a morte, sabe? Líderes vivos e ativos e celebrados como reis. Malunguinho, mesma coisa. Malunguinho, o professor Marcos Carvalho, é, agora me deu um branco, eu não quero cometer essa injustiça com o Marcos. Eu estou confundindo com o Marcos Carvalho da arqueologia, o Marcos Albuquerque. Daqui a pouco eu resolvo para vocês. Algum colega aí já deve ter resolvido isso. Mas, assim, então, eu sou o Marcos, historiador aqui da UFPE, é, histórico, contribui muito para que as pessoas, pesquisadores, historiadores, conhecessem mais desse universo. É, mas até o professor Marcos acordar, esses historiadores estavam, né, preocupados com uma história meramente colonial, a Jurema, em sua epistemologia sagrada, já fazia isso, conta a história do Malunguinho, né? Ou Reis Malunguinho, como os juremeiros falam. Então, assim, a Jurema guardou a memória desse povo, Canindé, Malunguinho e de outros que a gente ainda não conhece tão bem. No caso do Malunguinho, assim como Canindé, é impressionante, gente. É impressionante, é preciso vir ao Nordeste e caminhar aqui por essas cidades, pelos terreiros, e ver o culto a Malunguinho. Acredito, não sei se o Alexandre entrou para assistir, mas ele vai ver depois aí, que o Alexandre criou um grupo chamado Quipupa Malunguinho Alexandre e outros colegas dele de Recife, e, e criaram um evento, né, na Mata Norte, que é no lugar onde o Malunguinho transitou, né, no seu quilombo, que celebra a figura do Malunguinho anualmente. Então, assim, é o chamado Quipupa Malunguinho, e reúne milhares de pessoas aí. O que eu quero dizer, a figura do Malunguinho é também de uma liderança espiritual, mas que foi liderança em vida, que a gente na academia perdeu de vista por completo, né? Mas quem conseguiu manter o Malunguinho vivo, ativo e cultuado, celebrado como rei que ele é, como ele foi em vida, foi o povo da Jurema, né? Na sua epistemologia sagrada, que fez com que essas figuras não fossem esquecidas, né? Então, o Malunguinho é impressionante, a legião, sabe? São milhares de seguidores, sabe? E movem pessoas.
todo o Nordeste, aí volto a falar aqui do Nordeste Oriental especialmente, mas assim, com uma força indescritível, né? Uma força de grandes líderes mesmo. Então, onde estávamos nós, pesquisadores, durante esse tempo todo, que não via isso aqui do lado, né? Então, a gente está falando de milhares de pessoas, né? Que quando celebra o Malunguinho, aí eu volto a falar, mesmo os incrédulos se emocionam, mesmo os ateus, né, creem em alguma coisa, porque é impressionante, gente. É indescritível, realmente. A gente teve uma experiência aqui muito interessante, aqui no Agreste, e eu estava ministrando uma disciplina para indígenas, e levei os indígenas para conhecer um espaço do candomblé. E os indígenas, e o terreiro cantou para Jurema, e os indígenas cantaram para Malunguinho. Assim, foi uma troca, sabe, de respeito mútuo, sabe, com poucas vezes eu vi, né? E a gente teve a felicidade de filmar tudo nesse dia, de registrar a dúvida dos dois lados, indígenas perguntando aos candomblecistas, né, os praticantes dessas religiões dos orixás, questões da sua vida particular, da sua crença e vice-versa. Os dois ali no grande encontro, né? Encontro como poucas vezes a gente faz aqui na academia, né? Eu falei para vocês, eu desconfio muito da palavra diálogo que a gente usa aqui, um conceito. Mas é isso, Aparecida. E por fim, os mestres, eu comecei a pesquisar na década de 90 em Alhandra e seguia muitos passos de uma mestra que o Roger Bastide faz referência a ela na década de 30, o Gonçalves Fernandes, o Câmara Cascudo, que era a Maria do Acais, uma liderança, mulher, que viveu ali no litoral sul da Paraíba. E aí convivi com os descendentes dela, bisnetos, sabe? E que herdaram a fazenda que foi dela, né? Nesse livro, da Sombra da Jurema Encantada, eu publiquei um pequeno mapa do que era Alhandra no período ainda enquanto era aldeamento. E aí não sei se dá para ver, mas aí, então, quando houve a demarcação da, da aldeia de Alhandra, a antiga aldeia Aratagui, uma forma, claro, de acabar com, na, nas ciências sociais a gente chama de solidariedade, né, indígena, mas assim, de acabar com aquele, foi dividir as terras em braças quadradas e dar a mesma quantidade para cada família. Você acaba né, com essa lógica de uma lógica comunitária mesmo, né? O sentido comunitário de viver em grupo. E aí você tem essas divisões e a fazenda do Acais, que pertenceu à família do Acais, recebeu sempre muito mais terras, né? E isso é um mapa da década de 1865, eu estou sem óculos aqui, me desculpa, mas eu acho que é isso, 1865, que é a carta topográfica desse livro. E aí, naquele contexto, você tinha um mapa, no final do século XIX, tinha lá Rei dos Índios, irmão da Maria do Acais, que era o Gonçalves de Barros, Inácio Gonçalves de Barros, foi a última liderança indígena, né, do litoral sul da Paraíba. Recentemente, um povo foi reconhecido, os Tabajara, e hoje a gente pode falar que tem outras lideranças indígenas. Mas do povo que esteve lá durante boa parte da história, esse parente da Maria do Acais, né, foi o último, né? Então eu persegui muito essa família, né, no bom sentido. E na fazenda do Acais, que pertenceu ao marido do Acais, as duas últimas netas, acompanhei muito o cotidiano delas, e faleceram, né? No final da pesquisa elas faleceram, e por isso que eu digo os últimos mestres, né? Que viveram mais de perto esse universo da Jurema, fora do contexto da Umbanda, né? E também o seu Inácio, que conviveu com a família do Acais também, e que ao final da vida é, me, assim, me deu o prazer de conversar com ele, né? E tem no livro também tem uma imagem dele, que é esse senhor aqui, né, que foi um grande líder também, que conviveu com a família do Acais
e era juremeiro, ele não cantava para os orixás porque ele só conhecia Jurema. E até o final da sua vida trabalhou no universo do que a gente poderia chamar de catimbó, das mesas de catimbó, né? Porque todo o cenário hoje de Alhandra, como das cidades aqui do Nordeste, foi marcado, todo esse cenário, pela expansão da Umbanda, ou dessas religiões que a gente chama genericamente de Umbanda, cada um com o seu, né? Então, assim, claro, é possível que em outros lugares a gente encontre pessoas assim também que cultuam mestres, mestres, etc. Mas em relação à Alhandra, era essa família que estava muito vinculada à tradição, né? E ela própria que veio para Recife também fez uma grande movimentação voltada para o universo do catimbó, da Jurema em Recife, né? Hoje a gente sabe onde ela viveu, a casa que ela morou, a gente já propôs até criar um museu da Jurema na casa que a Maria do Acais viveu boa parte da sua vida. Mas só para finalizar sobre Maria do Acais, dizer, né, do destaque dessa mulher, numa época em que as mulheres eram tratadas como, né, como ninguém aqui, né? A maioria das mulheres, a expressiva maioria, era tratada de forma muito... A gente sabe essa história toda. Não havia protagonismo que fosse reconhecido, né? E a Maria do Acais, portanto, para além do seu tempo, ela transpôs todas essas barreiras, virou uma liderança. Professor Sandro, ficou mudo. Voltou, né, gente? Voltou o áudio. Então, Voltou. finalmente, é só para dizer dessa mulher que foi, de fato, né, alguém que lutou muito na época em que as mulheres não eram vistas, né? Mas é isso, Aparecida. Obrigado pela pergunta também. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, professor Sandro. Eu não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta rápida. Estamos rapidamente a aproximar-nos do final deste webinar. Eu próprio tenho aqui alguns comentários para fazer. Se alguém quiser colocar alguma questão, podem fazê-lo no chat, podem intervir. Agora é o momento. Se não, eu próprio avançar. Se calhar é o que eu vou fazer. Professor Sandro, muito obrigado. Eu fiquei fascinado com estas figuras, de facto, o Canidé, o Malguinho, que são figuras contra-insurgentes e que eu desconhecia completamente. E que é importante trazê-las para Portugal, até porque elas afrontaram, criaram essa resistência e é importante até para a sociedade portuguesa conhecê-las, não é? Dentro desta lógica de colonial, de desobediência epistémica, como o professor Sandro mencionou, é importante de facto trazê-las, resgatá-las. Talvez esse resgate seja, de historicidade, seja mesmo importante. Um, Agradecer por isso, porque são figuras como essas e outras dentro daquilo que foi o programa, o projeto imperial português. O meu trabalho de campo tem muito a ver com a Guiné-Bissau, então estou-me a recordar particularmente algumas figuras, também elas têm que ser trazidas, digamos, para a sociedade portuguesa, para pôr em perspectiva, de facto, a linha histórica e o pensamento. A pergunta que eu queria fazer, e naquilo que o professor Sandro colocou, nesta dimensão que o professor lhe chama de complexo semiótico, em que a Jurema assume esta multicomplexidade, em que ela também tem uma dimensão estética, o professor mencionou que um dos símbolos da Jurema é a fumaça, se eu estou certo. Eu gostava de perguntar porquê. Porquê essa carga simbólica associada à fumaça com a Jurema? Também com uma projeção estética. Muito bem, professor Rui. Em relação à fumaça, né, os colonizadores eles conheceram o tabaco a partir dos indígenas, né? Então, quando
Os europeus chegaram aqui no Brasil, conheceram o fumo, e alguns tiveram inclusive, problemas com o fumo, há muitos relatos disso, né? É, então, assim, na nossa história há registro primeiro do estranhamento em relação ao uso do tabaco, mas também da apropriação por parte dos colonizadores do uso do fumo, né? Sobretudo de forma como momentos de descontração, lazer, né? Então, por isso a fumaça está muito ligada aos indígenas. E a religiosidade indígena, ela tem a fumaça como uma das suas marcas, né? A Jurema é muito comum, por exemplo, no catimbó, no contexto da Jurema, o uso do cachimbo vertido, né? E soprado em vez de sugado, né? Se defuma-se todo o ambiente. Então, a fumaça é um dos elementos centrais, né? O fumo, por assim dizer, é um dos elementos centrais dos povos indígenas no Nordeste ainda, né? Então, fuma-se muito, né? Os indígenas têm a prática do tabaco, né? Do fumo, como algo para além da mera diversão. Ainda é claro que nas horas livres, nas horas de divertimento, a fumaça é sempre bem-vinda também, mas assim tem uma dimensão sagrada, dimensão, né, ritual portanto, a fumaça está muito presente nesse universo religioso, né? Os cachimbos aqui têm vários nomes, né? Campeô, vários. Cada povo aqui vai usar nomes diferentes, né? Xanduca, né? E aqui na arqueologia é possível encontrar aqui nos sítios arqueológicos em Pernambuco e outras regiões também do Nordeste muitos cachimbos, né? Eu, numa das pesquisas que eu fiz, tive a oportunidade de acompanhar né, um cachimbo também que foi encontrado na ocasião no sítio arqueológico, que está para ser escavado, ele estava na superfície. Então, assim, o uso do cachimbo, do fumo, portanto, é algo que acompanha, né, as culturas, as práticas indígenas aqui entre nós, no Nordeste. Por isso é uma marca que não chegou a ser praticada pelos africanos aqui no Brasil, tampouco os europeus conheciam, né? Foi, portanto, o contato com os indígenas que o fumo ganhou, né? Embora, claro, nem sempre de forma tão bem-vinda, porque às vezes associada à indústria do tabagismo, né, que tira todo o potencial sagrado e outro que porventura tenha, né? Mas, de fato, né, o fumo é algo que vem desses povos, por isso a relação com a Jurema. E a Jurema, claro, a fumaça é usada nos rituais. A fumaça sempre nos ambientes, nos rituais, muita frequência. E com relação à estética, há uma estética da Jurema, né, no sentido de que o ser juremeiro hoje ele se apresenta de forma muito positiva, né? Há uma musicalidade, uma sonoridade própria, um modo de se vestir e de se colocar como juremeiro, o uso de um chapéu que é próprio dos mestres, de palha, uma roupa diferente, branca, e todos os símbolos que a Jurema incorpora nessas pessoas que praticam, né? O modo de estar no corpo dessas pessoas, né? De se manifestar no corpo, seja na dança, seja nas contas e colares, sabe? Isso diz de uma estética, né? Claro, a dimensão estética, ela, penso, é fundamental para que um movimento ocorra e seja de fato acolhido, né? A Jurema, portanto, ela tem essa dimensão estética como algo muito forte hoje dos mais jovens, dos mais Uhum. velhos também, que dançam, né? E tem uma relação com o corpo muito bacana, né? Não só quando incorporam essas entidades, mas também quando dançam, quando se manifestam, né? Quando enfim, se envolvem com o ritual de forma muito muito bela, né? Com todo cuidado que estar nesse ambiente exige, com toda a beleza que ele desperta nas pessoas, né? No sentido do que é belo para essas pessoas, né? E isso é sempre acionado, sempre potencializado, sempre muito cuidado, de forma muito cuidadosa. Uhum.
Muito obrigado, É professor Santos. um Só mais uma orgulho, presidente, pergunta. um orgulho de ser jurimeiro, né? Eu acho que isso é, resume, né, essa dimensão, né? As pessoas têm Atenção, orgulho e dizem com muita propriedade, né, assim, toda a Jurema. Tem Maracatu que sai hoje com a faixa em Recife no Carnaval, povo da Jurema, somos da Jurema, sabe? Ora, Maracatu, fascinante. né, que vem de toda uma tradição Nagoa, etc. Mas é isso. E Bem, só corrigindo, incrível. professor, era o Marcos Magalhães mesmo, viu? Marcos Carvalho, perdão. O Marcos Carvalho foi que fez uma excelente pesquisa sobre o Malunguinho, e que vale a pena conhecer, escreveu artigos sobre essa figura histórica também, né? Então fica aqui o registro do meu colega Marcos Carvalho, grande historiador aqui de Pernambuco, da UFPE. Eu queria só colocar uma questão muito rápida também, até porque foi mencionada brevemente pelo professor Sandro, nesta tentativa de patrimonializar a Jurema, criando um museu da Jurema. Essa ideia de criar um museu. Fala-nos um pouco mais sobre isso, professor Sandro. Fiquei curioso. Então, eu penso, sendo a Jurema uma marca da nossa religiosidade, né, está muito presente em nosso cenário, não só das cidades, mas também dos povos indígenas, transformar essa casa da mestra Maria do Acais em um centro de memória, em espaço museal voltado para Jurema, seria fantástico, né? Para contar um pouco a história, né? Contar um pouco a história dessa prática, mas que também é a história dos povos indígenas, né, da luta deles, que também é a história das mulheres que lutaram, também é a história dos povos negros, que, como diz eu citei o meu amigo Guitinho, né, assim, dessa religiosidade indígena que os povos negros respeitaram e disseram, não, a gente está na terra dos mestres e a gente quer convidá-los para celebrar conosco, né? Eu acho isso belíssimo. Então, assim, essa patrimonialização passaria por isso, né? Claro, com todo o cuidado necessário, porque o sentido de patrimonialização, mesmo de museu que a gente tem, ainda é muito colonial, ainda é muito sentido uninacionalista, Sem dúvida. unidentitário, de Exato. fortalecer, né, uma identidade nacional, né? E tem todas essas ciladas que, quando a gente pensa em espaços museais e inventários patrimoniais, a gente muitas vezes cai nessas armadilhas, né? Que às vezes folcloriza mais do que dá o devido respeito, né? E Exato. devido mérito a essas práticas e essas pessoas, sabe? Uhum. Bem, temos aqui um comentário do Diogo. Diogo, queres colocar diretamente o comentário? Queres que eu leia? Minha internet tá péssima, vocês conseguem me ouvir? Sim, conseguimos ouvir, Diogo. Não, eu queria agradecer ao professor e é isso, dizer que é importantíssimo esse trabalho. Eu também já venho buscando esse aprendizado e eu acho que são conhecimentos tão importantes, né, que nos trazem esse esclarecimento, saindo desse misticismo, né? E é isso, entender o quanto é sério, o quanto é importante aprender, né? E o quanto é importante para o Ocidente também entender e aprender que o quanto é importante aprendermos com essas epistemologias, né? E aí quando a gente fala de saúde mental, a nossa relação cartesiana com a natureza, por exemplo, então é gratidão, professor, e terminando agora, e tem um indígena que é um colega que ele fala muito sobre isso, né? Ele fala a gente tem essa a gente sempre teve, né, como é que eu vou dizer, essa relação muito próxima, né, e basta lembrar que os quilombos foram levantados dentro de território indígena, né, então é isso, e gratidão demais pelo encontro, gente, obrigado. Obrigado, Diogo. Ah, bom, o nosso tempo chegou ao fim, voou, na realidade, e estaríamos aqui provavelmente outro tempo, porque não é suficiente ah, este curto espaço que nós tivemos para imergir, digamos, dentro desta realidade fascinante que é a Jurema.
Permitam-me agradecer mais uma vez a presença de todos, particularmente ao professor Sandro. Eu gostaria de o trazer cá, aqui a Lisboa, vamos combinar isso. Uh, esse seu conhecimento, essa sua pesquisa é muito útil do ponto de vista etnográfico. Levanta aqui também questões que nós não tivemos tempo de abordar sobre o que é o que é etnografia, repensar este conceito de etnografia. Isso seria tópico para uma próxima discussão. Um, Deixe-me desejar-lhe um 2024 com muito sucesso, com muita conquista, com muita saúde, mesmo extensível para todos. Agradecer mais uma vez a vossa presença e a gente vai continuar com os webinars. Participem, serão sempre bem-vindos. Aparecida, passo a palavra também, como organizadora. É agradecer novamente mesmo a presença do professor Sandro, né? Essa vinda dele foi muito bom, né? Para poder trazer aí mais assuntos, né? Mais discussões sobre a Jurema, ele que tem essa longa caminhada aí, esse percurso. Não sabia que era algo desde a infância, então melhor ainda também ouvir essas histórias que, né? Que já fazem parte do nordestino e que às vezes não está sendo tão tratado, né? Que é o que a gente percebe ainda nas pesquisas, muito poucas pesquisas, e agradecer mesmo, professor Sandro, agradecer ao professor Rui também, meu orientador maravilhoso, que nessa parceria aí, né, tá me ajudando e estamos aí nesse caminho com a Jurema. Agradecer também todos os presentes aqui, né? Que bom poder ter a participação de vocês. E é isso, agradecer e também estender aí um feliz 2024 com muita paz, saúde e muitas conexões acadêmicas e físicas e tudo mais. Tudo de bom para nós. Obrigada. Obrigado. Professor Sandro, mais uma vez, obrigado. Estamos em contacto. Obrigado. Também gostaria Obrigado. de agradecer ao Rui e à Aparecida pelo convite, parabenizar pela iniciativa, né, desses encontros aqui. Vamos manter o contato, tá bom? Foi um prazer, Estamos obrigado. em contacto e vamos fortalecer esta colaboração. Como digo, penso que o professor Sandro deve trazer esse seu conhecimento cá. Vamos proporcionar que isso aconteça. Um grande abraço para si e para todos os que nos ouviram em casa. Fiquem bem. Até à próxima. Com licença. Até a próxima.